Você já sentiu o frio tão profundo que ele deixa de ser frio e vira apenas nada? Foi isso que eu senti na noite em que eu deveria ter morrido. Nevasca no Wyoming, eu com 18 anos, meio congelado, cambaleando pela neve que queria me enterrar como tinha enterrado meus pais 2 invernos antes. A febre levou todos eles. Pai, mãe, minha irmãzinha Rose, me deixando sem nada além de um casaco gasto até o fio e uma fome que roía mais fundo do que minha barriga vazia. Então eu vi a luz de uma lamparina de cabana sangrando através da tempestade como uma promessa que eu não merecia. Bati naquela porta com punhos que eu já não conseguia sentir. E quando ela se abriu, eu a vi. Sarah Kotler, 40 anos para os meus 18. Cabelo ruivo riscado de prata, olhos que tinham visto perda demais, mas ainda guardavam fogo. Ela me puxou para dentro e, parceiro, quando os dedos dela roçaram meu braço, mesmo com todo aquele frio, algo despertou em mim que não tinha nada a ver com calor. Talvez eu devesse ter continuado andando. Talvez devesse ter morrido naquela neve. Teria sido mais simples. Mas não morri. E o que aconteceu depois? Bem, você decide se eu fui condenado por isso ou salvo por isso. Se histórias de pecado e salvação mexem com você, aperta o like. Inscreva-se e vamos cavalgar essa trilha juntos. Agora, deixa eu contar como realmente aconteceu. Ela me sentou perto da lareira, enrolou um cobertor nos meus ombros com mãos que conheciam trabalho duro, calos nas palmas, terra sob as unhas. Mãos bonitas, se quer saber. Do tipo que construiu uma vida, perdeu tudo e seguiu em frente mesmo assim. Ela não fez perguntas, só despejou caldo numa tigela lascada e colocou na minha frente. Senhora, eu disse, a voz rachada de dias sem falar, não tenho palavras para agradecer essa bondade. Então não desperdice fôlego com palavras, ela respondeu, voltando-se para o fogo. O vestido dela, algodão desbotado remendado uma dúzia de vezes, pegou a luz da chama, e eu vi a curva da cintura, o jeito como os quadris se moviam enquanto ela mexia a panela. 30 segundos na cabana dela, e eu já estava reparando em coisas que não tinha o direito de reparar. Ela me pegou olhando, não disse nada, só me entregou a tigela. E quando nossos dedos se tocaram, aquela faísca voltou. A respiração dela falhou por um segundo e ela puxou a mão rápido, o rosto corando. Eu fiquei. Uma noite virou uma semana. A semana virou um mês. Ela nunca me pediu para ir embora, e eu nunca me ofereci. O pessoal da cidade tinha opiniões sobre Sarah Kotler. Chamavam ela de bruxa por causa do jardim de ervas. Cochichavam sobre os anos sem filhos, sobre o marido morto, John, e sobre o jeito como ela vivia sozinha ali, evitada pela sociedade decente. Mas eles não a conheciam. Não sabiam como ela cantava velhas canções folclóricas enquanto estendia a roupa, nem como soava a risada dela quando eu contava histórias da estrada. Não sabiam como os olhos dela amoleciam quando me via consertar as cercas ou rachar lenha. E com certeza não sabiam como o ar entre nós vibrava com algo que nós dois fingíamos não existir. O verão chegou pesado naquele ano. Daquele calor que faz tudo tremular, que faz você sentir como se estivesse nadando num ar grosso como melaço. Eu trabalhei a terra dela como se fosse minha, porque no meu coração, parceiro, estava começando a parecer assim. Ela me observava da varanda, fingindo debulhar ervilhas ou remendar roupas, mas eu sabia, que os olhos dela seguiam o balanço do meu machado, o jeito como o suor encharcava minha camisa. Numa tarde, estávamos consertando o curral dos cavalos juntos. Sol castigando, gafanhotos cantando seu canto seco. Eu alcancei um martelo ao mesmo tempo que ela, e nossas mãos se encontraram no cabo. Nenhum de nós soltou. Sarah, eu disse, e minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Ela levantou o olhar para mim e, amigo, eu vi tudo nos olhos dela. O desejo, o medo, a culpa. Vi ela lutando consigo mesma. Uma mecha de cabelo grudava na bochecha dela, úmida de suor, e eu levantei a mão devagar, querendo afastá-la. Ela congelou, a respiração presa, os lábios entreabertos. Eu podia tê-la beijado ali mesmo. Devia ter beijado, mas ela deu um passo atrás, quebrando o encanto. Precisamos terminar essa cerca, ela disse, a voz afiada como vidro quebrado. Mas naquela noite, sentados na varanda sob um céu tão cheio de estrelas que pareciam sal derramado, ela cantarolava uma de suas canções. Pedi que me ensinasse, e ela ensinou, nossas vozes se entrelaçando no escuro.
o ombro dela encostado no meu, quente e firme. E quando olhei o perfil dela, a linha forte do maxilar, a curva do pescoço, eu quis contar tudo o que estava sentindo. Sara, eu sussurrei. Não, ela disse. Mas não se afastou. Não podemos. Por quê? Porque eu tenho idade para ser. Ela parou, balançou a cabeça. Porque essa cidade já acha que eu sou perversa. Porque você é jovem e eu sou mercadoria gasta. Você é bonito. Merece coisa melhor. Bonito. Foi a primeira vez que ela me chamou assim. Virei-me para ela e vi lágrimas brilhando nos olhos dela. Você acha que eu me importo com o que eles dizem? Eu falei. Acha que eu me importo com anos, Sara? Você é a primeira coisa que parece lar desde que perdi minha família. A mão dela encontrou a minha na varanda, os dedos se entrelaçando aos meus. Ficamos assim até a lua se pôr, sem dizer mais nada. Mas algo tinha mudado. Algo tinha sido dito que não podia ser retirado. A cidade começou a se fechar em volta de nós. Depois disso, o Sr. Amos Ward, o pregador, apareceu a cavalo com um grupo. Ezra Caim, comerciante bem vestido com olhos de cobra, estava ao lado dele, e a esposa de Ezra, Hannah, apertava um caderno como se fosse escritura sagrada. Eles tinham perguntas, acusações embrulhadas em linguagem piedosa. Isso não é apropriado, senhorita Cutler, disse Amos, cuspindo suco de tabaco na terra. Um rapaz desses vivendo sob o seu teto. Sem casamento, sem laço de parentesco. O povo anda falando. Que falem, disse Sara, queixo erguido. Mas eu vi as mãos dela tremendo no avental. Existem leis sobre corrupção, acrescentou Ezra, a voz lisa como óleo. Sobre mulheres mais velhas se aproveitando de rapazes que não sabem o que é melhor para eles. Meus punhos se cerraram. Eu sei muito bem, Sr. Caim, e estou aqui por escolha própria. Escolha? Murmurou Hannah, rabiscando no caderno. O diabo chama isso de escolha. Eles foram embora, mas o veneno ficou. Naquela noite, uma tempestade caiu. Daquelas que sacodem as paredes e lembram o quão pequeno você é. Sara e eu nos encolhemos num canto, tapando uma goteira no telhado. A chuva tamborilava lá em cima, a lamparina tremeluzia, lançando sombras que dançavam pelo rosto dela. O vestido colava no corpo, úmido da chuva que entrava pelas frestas. E quando eu a segurei firme enquanto ela se esticava para cima, minha mão encontrou a cintura dela. Ela olhou para baixo, água pingando do cabelo, e algo se quebrou em nós dois. Sara, eu murmurei, puxando-a para perto. Não deveríamos. Eu não me importo. Nossos lábios se encontraram. E, parceiro, eu já tinha brigado, atravessado tempestades, quase morrido de fome, mas nada, me atingiu como aquele beijo. Profundo e desesperado. As mãos dela agarrando minha camisa, me puxando para mais perto, meus dedos se enroscando no cabelo molhado dela. Ela tinha gosto de chuva e de saudade, e de todos os anos solitários que carregou. Quando nos afastamos, ambos ofegantes, ela encostou a testa na minha. Eu não sou digna disso, ela sussurrou. Não você. Não agora. Você é tudo, eu disse, e a puxei de volta para mim. Os botões do vestido dela se soltaram sob meus dedos atrapalhados, o tecido se abrindo para revelar uma pele que brilhava dourada à luz da lamparina. A respiração dela falhou quando beijei seu ombro, sua clavícula, o vão do pescoço. Ela me puxou para mais perto, as unhas cravando nas minhas costas através da camisa. E quando afundamos no chão, a tempestade lá fora não era nada comparada à que rugia dentro de nós. O corpo dela se movia sob o meu, curvas, maciez e força ao mesmo tempo. Seus suspiros se misturando aos meus enquanto cruzávamos todas as linhas em torno das quais vínhamos dançando havia meses. Depois, deitados juntos, emaranhados num cobertor, a chuva ainda caindo, ela traçou com o dedo a cicatriz nas minhas costelas. Presente de uma queda feia quando eu tinha 15 anos. O que foi que fizemos? Ela sussurrou. Vivemos, eu disse. Finalmente vivemos. Mas eu vi o medo nos olhos dela. Vi que ela já começava a erguer muros que eu acabará de derrubar. Eles vieram atrás da terra dela. Era disso que se tratava de verdade, entende? Ezra Caim não dava mínima para a moralidade. Tinha corrido a notícia de um possível veio de prata sob a propriedade de Sara. Em grande parte boato, mas Ezra acreditava.
Ele vinha comprando posses, executando hipotecas de gente desesperada, construindo seu pequeno império. A terra de Sara era a última peça que ele precisava. Ele não podia simplesmente tomá-la. Então construiu um caso. O caderno de Hannah virou prova. Cada vez que eu cortava lenha sem camisa, cada fim de tarde em que Sara e eu sentávamos juntos na varanda, cada momento de ternura foi distorcido em algo sujo. Eles planejavam declará-la incapaz, louca, jogá-la no asilo. E eu? Me chamariam de vítima, se isso servisse, ou de cúmplice, se fosse mais conveniente. Hannah apareceu numa manhã cinzenta, o rosto pálido como leite, o caderno tremendo nas mãos. Eu não consigo fazer isso, disse ela, a voz mal acima de um sussurro. Não posso mais fazer parte disso. Ela nos contou tudo. O esquema de Ezra, as testemunhas falsas que ele tinha alinhado, o juiz que havia subornado. Ali estava ela, na cozinha de Sara, a mulher que passará meses catalogando nossos pecados, e chorava. Eu observei vocês dois, disse ela. Observei e anotei tudo, e chamei de perverso. Mas o meu casamento é que é perverso. Ezra não me toca há 2 anos. Não olha para mim do jeito que você olha para ela. Ela se virou para mim. Você a ama. Ama de verdade. E eu quis punir vocês por terem o que eu não tenho. Sara pegou o caderno, páginas cheias de momentos roubados, e o segurou como a arma que ele tinha sido feito para ser. O que a gente faz? Perguntei. Lutamos, disse Sara. E fazemos isso dentro da lei. Havia um homem que podia nos casar rapidamente. Sem perguntas. O velho Thomas, pregador aposentado que vivia nas colinas, cerca de 20 milhas ao norte. Ele tinha conhecido o marido de Sara, John, e lhe devia um favor de muito tempo atrás. Se conseguíssemos chegar até ele e nos casar direito, isso derrubaria o esquema do Ezra pela raiz. Saímos a cavalo ao amanhecer, Sara em sua égua, eu num cavalo castrado emprestado. A trilha serpenteava por uma floresta de pinheiros que cheirava a Natal e perigo. Mais ou menos na metade do caminho, ouvimos o uivo de um lobo, perto e faminto. A égua de Sara se assustou e quase a derrubou. Agarrei as rédeas, acalmei o animal e vi o lobo nos observando de uma crista. Um grande bastardo cinzento, costelas à mostra, tão desesperado quanto nós. Calma, murmurei, para o cavalo ou para o lobo, ou talvez para o meu próprio coração disparado. O lobo nos observou por um longo momento, depois virou e desapareceu trotando entre as árvores. Às vezes a gente tem sorte. Às vezes a coisa perigosa decide que você não vale o esforço. Thomas morava numa cabana menor que a de Sara. Livros empilhados por toda parte, cheiro de fumaça de cachimbo e papel velho. As mãos dele tremiam ao abrir a Bíblia. A artrite tornava cada movimento doloroso. Tem certeza disso, Sara? Perguntou. A cidade não vai aceitar bem. A cidade não aceita bem a mim há 10 anos, Thomas. Já cansei de me importar. E você, rapaz? Ele me fitou com olhos que já tinham visto muitos tolos cometerem muitos erros. Sabe no que está se metendo? Eu sei que a amo, eu disse. Isso basta. Vai ter que bastar. Ele nos casou ali mesmo. O sol entrando de lado pelas janelas sujas, palavras tão antigas quanto o tempo nos ligando um ao outro. Quando disse para eu beijar a noiva, segurei o rosto de Sara entre as mãos e a beijei devagar e fundo, sentindo o sal das lágrimas dela. Você é meu agora, sussurrei contra os lábios dela. Eu fui sua na noite em que você bateu à minha porta, ela respondeu. Eles estavam esperando quando voltamos. Ezra, Amós, uma dúzia de homens da cidade parados no nosso quintal como se fossem donos dali. O rosto de Ezra se contorceu quando nos viu chegando juntos. Ora, disse ele. Deram um passeio, foi? Sara desmontou, me entregou as rédeas, caminhou direto até ele, puxou a certidão de casamento da bolsa de sela e enfiou na cara dele. Somos casados, Ezra. Legal e válido, testemunhado por Thomas Garret, registrado e selado. O que torna esta terra tanto do meu marido quanto minha. Se tem negócio aqui, trata com nós dois. A multidão murmurou. O rosto de Ezra ficou vermelho, depois branco. Isso é uma farsa, cuspiu ele. Você corrompeu esse garoto, transformou ele em... Eu sou um homem feito, eu disse, ficando ao lado de Sara. E escolhi ela do mesmo jeito que ela me escolheu.
Tem problema com isso, Sr. Caim? O velho Sr. Henderson, dono da venda, pigarreou. Ezra, disse devagar, me parece que eles fizeram tudo direito. Não vejo como isso ainda é da nossa conta. Tem prata debaixo dessa terra. Ezra gritou, perdendo a compostura. Todo mundo sabe disso. Ela está sentada em cima de uma fortuna. Tem mesmo. Henderson tirou um papel do bolso. Porque tomei a liberdade de conferir com o topógrafo do território. Pedi para ele olhar os relatórios geológicos. Não tem prata nenhuma aqui, Ezra. Nunca teve. Só um boato em que você escolheu acreditar porque queria que fosse verdade. A multidão se voltou contra Ezra. Gente que confiava nele, que talvez tivesse pegado dinheiro emprestado com ele, passou a vê-lo como ele era. Um homem ganancioso disposto a destruir vidas por um sonho que não existia. Eles foram embora, um por um, se dissipando como fumaça. Ezra ficou sozinho no nosso quintal, o império dele desmoronando ao redor. Isso não acabou, ele disse. Acabou, sim, Sara respondeu, baixinho. Ele foi embora a cavalo e nunca mais o vimos. Soube depois que deixou o território, atrás de outro boato em outra cidade. Já se passaram 5 anos. Estamos de pé num jardim que construímos juntos. Terra sob as unhas, sol quente nas costas. Sara tem fios prateados no cabelo, linhas de riso ao redor dos olhos. Eu tenho 23 anos, e o pessoal da cidade não cochicha mais. Alguns até acenam quando vamos ao mercado. Hannah Caim nos visita às vezes, traz a filha. Acontece que ela deixou Ezra 1 ano depois do nosso casamento. Recomeçou. Ela se senta na nossa varanda, toma o chá de ervas da Sara e sorri mais do que eu jamais a vi sorrir antes. Você acha que fizemos o certo? Sara me pergunta numa tarde, olhando o pôr do sol sobre as planícies do Wyoming. Acho que fizemos o que precisávamos, eu digo. Acho que amor nunca é simples nem limpo, mas é real. E o real é melhor do que o adequado qualquer dia. Ela se encosta em mim, a cabeça no meu ombro, e eu passo o braço pela cintura dela. Ainda faz meu coração disparar depois de todo esse tempo. Há um girassol crescendo na borda do nosso jardim, mais alto que nós dois, o rosto voltado para a luz que morre. Sara o plantou na primavera depois que nos casamos. Diz que lembra a ela que coisas bonitas crescem de terra queimada se você lhes der tempo. Você já se perguntou se está vivendo certo, estranho? Se as escolhas que faz no escuro vão se sustentar à luz do dia? Eu não sei a resposta. Tudo que sei é que o amor me encontrou numa nevasca, me puxou para dentro e me ensinou que, às vezes, a coisa mais perversa que você pode fazer é negar ao seu coração o que ele precisa. A cidade nos chamou de pecadores. Talvez fossemos. Mas estávamos vivos, parceiro. Finalmente, completamente vivos. E, se você me perguntar, isso vale qualquer preço. Se essa história tocou algo em você, aperta o like. Me diga que eu não estou falando com o vento. Inscreva-se e eu continuo compartilhando essas confissões. Deixe um comentário. Diga de onde você está ouvindo, que escolhas fez no escuro. Talvez a gente não seja tão diferente assim, você e eu. Até a próxima, que seus caminhos estejam livres e suas fogueiras, quentes.